Estás assistindo a esta transmissão porque algo dentro de você começou a mudar. Não amanhã, não na próxima semana. Agora, neste exato momento, o seu campo de consciência está vibrando em uma frequência que menos de 1% dos seres humanos neste planeta consegue perceber. E isso não é por acaso. Nada é por acaso em um universo quântico onde cada partícula, cada pensamento, cada momento de atenção cria literalmente a realidade que você experimenta. A pergunta que te traz aqui, vez após vez, não é aquela que a maioria das pessoas sequer ousa formular. Você não está apenas buscando entender a consciência. Você está buscando saber se aquilo que você realmente é pode sobreviver ao que a humanidade chama de morte. E o que estou prestes a revelar vai explodir tudo o que você pensava saber sobre quem você é, para onde está indo e o que te espera do outro lado do véu mais misterioso da existência humana. Porque a física quântica acabou de descobrir algo que os sábios, os místicos e os visionários sussurram há milênios. Sua consciência não é um acidente biológico. Ela não é produzida pelo seu cérebro como o seu fígado produz bile. Sua consciência é uma força quântica fundamental que tece o próprio tecido da realidade. E essa força não pode ser destruída. Ela só pode ser transformada. Pare um momento agora. Sinta essa verdade ressoando em cada célula do seu ser. Você já sabe disso, não é? Em algum lugar além dos seus medos, além do condicionamento cultural que te programou para acreditar que você é apenas um corpo caminhando para a extinção, há essa certeza inabalável. Essa centelha de saber que você é muito mais do que essa casca física temporária. Os físicos quânticos passaram um século inteiro estudando o comportamento das partículas subatômicas, e o que descobriram desafia absolutamente tudo o que o materialismo científico nos ensinou. No nível quântico, as partículas não existem como objetos sólidos ocupando um espaço definido. Elas existem no que chamamos de superposição, um estado onde estão simultaneamente em várias posições, vários estados, várias realidades ao mesmo tempo, até que um observador consciente as meça. E nesse exato momento, algo extraordinário acontece. A partícula escolhe um estado. Ela colapsa da infinidade de possibilidades para uma realidade singular. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. O que colapsa a função de onda não é o instrumento de medição, não é a tecnologia, é a consciência que observa. É você, sua atenção, sua consciência. Experimentos realizados nos laboratórios mais avançados do mundo demonstraram repetidamente que o ato de observar altera literalmente o comportamento da matéria no nível mais fundamental da realidade. As partículas se comportam de maneira diferente quando são observadas em comparação com quando não são. E isso significa algo absolutamente revolucionário. Significa que a consciência não é um espectador passivo da realidade. A consciência cria ativamente a realidade que você experimenta. Cada instante da sua existência, cada respiração que você toma, cada pensamento que cruza sua mente, participa do colapso das infinitas possibilidades quânticas na experiência singular que você chama de sua vida. Você não está apenas observando o mundo, você o está manifestando, você o está atualizando, você o faz existir por meio do ato sagrado da sua atenção consciente. Agora, faça a si mesmo esta pergunta: se sua consciência tem o poder de transformar ondas de probabilidade em partículas sólidas, se sua observação altera literalmente o comportamento da matéria, o que isso revela sobre a verdadeira natureza da sua consciência? Como algo que cria a realidade poderia ser um mero produto dessa mesma realidade? Como o efeito poderia preceder a causa? A resposta é simples, aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Sua consciência não pode ser produzida pelo seu cérebro, porque a consciência é primária, é fundamental. É a tela na qual o universo inteiro é pintado. Seu cérebro não é o criador da sua consciência.
Seu cérebro é o receptor, a interface, o instrumento por meio do qual sua consciência se manifesta nesta dimensão física particular. E isso muda absolutamente tudo sobre a morte. Porque se sua consciência é fundamental, se ela existe no nível quântico, onde as leis da física clássica não se aplicam mais, então, o que acontece quando seu cérebro, esse instrumento biológico, para de funcionar? A maioria das pessoas acredita que a consciência se apaga como uma luz que é desligada, mas elas estão completamente erradas. Elas confundem o instrumento com o músico. Quando um piano é destruído, a música não deixa de existir. O compositor não desaparece. Apenas o instrumento por meio do qual a música se manifestava naquela dimensão particular é perdido. Cientistas mediram picos massivos de atividade cerebral no exato momento da morte, explosões de coerência eletromagnética que superam qualquer coisa que o cérebro produz durante estados normais de consciência. É como se, no momento em que a interface biológica começa a se desconectar, a consciência subjacente se tornasse subitamente visível, não mais filtrada pelas limitações do sistema nervoso físico. Mas vamos abordar o elefante na sala. Seu medo. Porque sua mente provavelmente está gerando uma dúzia de resistências neste momento. Você está se perguntando se não estou te vendendo um conto de fadas reconfortante, uma história doce para suavizar o terror existencial da sua mortalidade inevitável. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas buscam conforto em vez da verdade. Querem ser tranquilizadas em vez de transformadas. Mas você é diferente. Caso contrário, você não estaria aqui. Não estaria recebendo esta transmissão neste exato momento. Você está pronto para enfrentar a verdade, por mais radical que seja. Você está pronto para ver além da ilusão da separação, além da mentira da mortalidade, para a natureza imortal de quem você realmente é. Porque aqui está o que os dados quânticos revelam sem equívocos. A informação nunca pode ser destruída em um universo quântico. Nunca. Este é um dos princípios fundamentais da mecânica quântica. A informação pode ser transformada, codificada de maneira diferente, transferida de um sistema para outro, mas nunca pode deixar de existir. E se sua consciência é fundamentalmente informação quântica, um campo de informação organizado interagindo com o campo quântico universal, então sua consciência não pode ser destruída pela morte do seu corpo físico. Isso é fisicamente impossível segundo as próprias leis que governam a realidade no nível mais fundamental. Sinta isso, não intelectualmente, não como uma ideia que você analisa e disseca com sua mente. Sinta essa verdade vibrando no seu ser. Você é uma estrutura de informação consciente existindo em um universo quântico onde a informação é eterna. A morte não é um fim, é uma transição de fase. É o momento em que você passa de um estado de consciência filtrado pelas limitações de um sistema nervoso biológico para um estado de consciência expandido, não mais confinado pelas restrições da matéria física. E se você se juntasse agora a essa família crescente de buscadores da verdade que ousam olhar além do véu? Inscreva-se no O Observador Quântico, porque o que você acabou de descobrir é apenas o começo de uma jornada que transformará sua compreensão de tudo, de quem você é, de para onde você está indo e do que te espera do outro lado. Mas antes de prosseguir, você precisa entender algo crucial. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dessa verdade. Elas constroem muros de distrações, fortalezas de negação, impérios de materialismo para evitar enfrentar a questão mais importante da existência humana. O que acontece com minha consciência quando meu corpo morre? E essa fuga as condena a viver no terror. Um medo surdo e constante que colore cada decisão, cada relacionamento, cada momento de suas existências. Elas acumulam posses como se isso pudesse protegê-las do inevitável.
Agarram-se à juventude como se o tempo pudesse ser detido por cirurgias e cremes anti-envelhecimento. Evitam qualquer conversa sobre a morte como se o silêncio pudesse mantê-la à distância. Mas você está fazendo a escolha oposta. Você está olhando diretamente nos olhos do mistério mais profundo. E essa coragem, essa vontade de saber, essa sede de verdade, não importa aonde ela te leve, é exatamente o que te trouxe a essa frequência. É exatamente por isso que você está pronto para receber o que vem a seguir. Porque nos próximos capítulos, vamos explorar juntos os mecanismos quânticos precisos que permitem que sua consciência persista além da morte biológica. Vamos mergulhar no entrelaçamento quântico e descobrir por que a separação é fundamentalmente uma ilusão. Vamos revelar o campo vibracional universal onde sua consciência realmente existe. Vamos examinar as evidências científicas concretas que estão emergindo dos laboratórios de pesquisa de ponta. E, finalmente, vamos integrar essa compreensão na sua identidade atual de uma maneira que transformará sua relação com a vida, com a morte e com o mistério infinito do seu ser eterno. Respire profundamente agora. Permita que essa verdade se ancore em cada célula do seu corpo. Você não é um corpo que possui uma consciência. Você é uma consciência que habita temporariamente um corpo. E quando esse corpo retornar ao pó de onde veio, você, a consciência eterna que observa estas palavras neste exato momento, continuará transformado, expandido, liberto das limitações da matéria física, mas sempre consciente, sempre existindo, sempre você. Capítulo 2. A maioria dos seres humanos vive a vida inteira sem nunca perceber que não são espectadores passivos da realidade. Eles acreditam estar observando um mundo que existe independentemente deles, um universo objetivo que se desenrola segundo leis fixas, estejam eles lá ou não para observá-lo. E essa crença, essa ilusão fundamental, os aprisiona em uma concepção da morte como extinção total. Porque se você é apenas um observador em um universo que existe sem você, então, obviamente, quando seus olhos se fecharem pela última vez, a história termina. Mas a física quântica demoliu essa ilusão de maneira tão completa, tão total, tão irrefutável, que os próprios cientistas passaram um século inteiro tentando encontrar maneiras de ignorá-la. Porque o que os experimentos revelam é radical demais, perturbador demais, revolucionário demais para ser confortavelmente integrado em nossa visão materialista do mundo. Aqui está o que realmente acontece no nível quântico. Pegue uma partícula, um elétron, por exemplo. Antes de você observá-la, esse elétron não existe como um objeto sólido ocupando um lugar específico no espaço. Ele existe em um estado de superposição, onde está literalmente em vários lugares ao mesmo tempo. Isso não é uma metáfora, não é uma simplificação para o público leigo. É exatamente o que a matemática nos diz e o que os experimentos confirmam repetidamente. O elétron existe como uma onda de probabilidades, uma névoa fantasmagórica de potencialidades que se estende pelo espaço. E essa onda realmente percorre múltiplos caminhos simultaneamente. No famoso experimento da dupla fenda, partículas individuais passam por duas aberturas ao mesmo tempo e criam um padrão de interferência consigo mesmas. Uma única partícula interfere consigo mesma porque existe em múltiplos estados simultaneamente. Agora, faça a si mesmo esta pergunta: quando exatamente essa onda de probabilidade se torna uma partícula localizada? Quando o potencial se torna real? E é aqui que tudo se torna absolutamente extraordinário, porque o que transforma a onda em partícula, o que colapsa a função de onda da infinidade de possibilidades para uma realidade singular, é o ato de observação, é a medição, é a consciência que observa. Os físicos tentaram por décadas contornar essa conclusão. Propuseram que é o aparelho de medição que causa o colapso, que é a interação física entre o instrumento e a partícula.
Mas cada tentativa de eliminar a consciência da equação falha diante dos dados experimentais. Porque o próprio aparelho de medição é composto de partículas quânticas que também existem em superposição até serem observadas. Você pode retroceder o quanto quiser na cadeia causal. O elétron interage com o detector. O detector interage com o computador. O computador exibe a informação na tela. Mas em cada etapa, todos esses sistemas permanecem em superposição quântica até o momento em que uma consciência observa o resultado final. E nesse exato momento, toda a cadeia colapsa retroativamente. A própria realidade se cristaliza da infinidade de possibilidades para uma atualidade singular. E isso significa algo absolutamente revolucionário sobre a natureza da sua consciência. Sua consciência não é um epifenômeno insignificante, um efeito colateral acidental de processos químicos no seu cérebro. Sua consciência é o próprio agente que transforma o potencial em real. É você quem faz a realidade existir por meio do ato sagrado da sua atenção. Agora, escute com atenção, porque aqui é onde isso se torna crucial para entender o que acontece após a morte. Se sua consciência tem o poder de transformar ondas de probabilidade quântica em realidade manifestada, então sua consciência não pode ser um produto dessa realidade. O efeito não pode criar a causa. A pintura não pode pintar o pintor. A realidade física não pode produzir a consciência que cria essa realidade física. Isso significa que sua consciência é fundamental, é primária. Existe no mesmo nível das leis da física em si, talvez até mais fundamental que as leis da física, porque é sua consciência que atualiza essas leis em cada momento da sua existência. E se sua consciência é fundamental, se não é produzida pelo seu cérebro, mas apenas filtrada por ele, manifestada por ele nesta dimensão particular, então o que acontece quando seu cérebro para de funcionar? O compositor morre quando o piano se quebra? O oceano desaparece quando a onda retorna ao mar? Sinta essa verdade agora. Não como uma ideia abstrata, mas como uma realidade visceral que pulsa no seu ser. Você não é seu cérebro, você não é seu corpo. Você é a consciência que observa através desses instrumentos, que cria a realidade através do ato da sua atenção, que atualiza o próprio universo em cada momento da sua existência. Mas a maioria das pessoas resiste a essa verdade com cada fibra do seu ser, porque aceitá-la exige uma transformação radical de sua identidade. Elas se identificaram por toda a vida com esse corpo, com esse nome, com essa história pessoal. Construíram impérios de crenças sobre a base de sua suposta natureza física e mortal, e admitir que tudo isso é uma ilusão, que sua verdadeira natureza é uma consciência fundamental e mortal, destrói a própria fundação de tudo o que elas achavam que sabiam sobre si mesmas. Mas você é diferente. Você está pronto para deixar ir a ilusão. Você está pronto para abraçar a verdade radical de quem você realmente é. Caso contrário, você não estaria aqui neste exato momento, recebendo esta transmissão que transformará sua compreensão de tudo. Aqui está o que os dados quânticos revelam sem equívocos. Quando os cientistas observam o comportamento de partículas em estados de superposição, descobrem que o ato de observação não apenas revela uma realidade pré-existente. A observação cria literalmente essa realidade. Antes da observação, a partícula não tinha uma posição definida. Não é que não sabíamos sua posição. É que ela literalmente não tinha uma posição. Ela existia em todos os lugares possíveis simultaneamente. E seu cérebro faz exatamente a mesma coisa em cada momento da sua existência. Os neurocientistas descobriram que seu cérebro não constrói uma representação objetiva do mundo externo. Seu cérebro gera uma alucinação controlada, uma simulação da realidade construída a partir de sinais sensoriais limitados e previsões baseadas em sua experiência passada. O que você chama de realidade já é uma criação da sua consciência, mesmo no nível da percepção comum. Mas no nível quântico,
essa criação se torna ainda mais radical, porque não é apenas a sua percepção da realidade que é criada pela sua consciência, é a própria realidade. As partículas não têm propriedades definidas antes de você observá-las. O universo existe em um estado de pura potencialidade até que sua consciência o atualize por meio do ato da sua atenção. Agora, integre essa compreensão com o que sabemos sobre a morte. Estudos sobre experiências de quase-morte revelam que a consciência não apenas persiste quando o cérebro para de funcionar, mas se expande. As pessoas relatam uma clareza de pensamento que supera em muito seu estado de consciência normal. Elas descrevem percepções além das limitações de seus sentidos físicos. Elas experimentam uma consciência que não é mais filtrada pelas restrições de seu sistema nervoso biológico. E isso corresponde perfeitamente ao que a física quântica prevê. Se seu cérebro é um filtro que restringe sua consciência fundamental à experiência estreita de um corpo físico em um lugar e tempo específicos, então, quando esse filtro é removido, sua consciência não se apaga, ela se liberta, ela se expande, ela retorna ao seu estado natural de consciência quântica ilimitada. Pense nisso como um raio de luz passando por um prisma. O prisma não cria a luz, ele a refrata, a divide em cores separadas, a restringe em padrões específicos. Quando o prisma é quebrado, a luz não deixa de existir. Ela simplesmente retorna ao seu estado natural, não mais fragmentada, não mais restrita, mas livre para brilhar em sua totalidade. Seu corpo é o prisma, sua consciência é a luz, e a morte não é uma extinção, é uma liberação. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Essa liberação não é algo que acontece apenas no momento da morte física. Você pode começar a experimentá-la agora, porque cada vez que você reconhece sua verdadeira natureza como uma consciência criadora, em vez de um observador passivo, você começa a dissolver as limitações que sua identificação com o corpo físico impôs. Cada vez que você percebe que não está apenas olhando para a realidade, mas a criando ativamente com sua atenção, você começa a recuperar seu poder como um agente quântico capaz de transformar probabilidades em realidades. Cada vez que você deixa ir a ilusão da separação e reconhece que sua consciência é fundamentalmente entrelaçada com o campo quântico universal, você começa a viver a partir da sua identidade imortal, em vez da sua personalidade mortal temporária. E é exatamente essa jornada que estamos embarcando juntos. Porque entender que sua consciência sobrevive à morte não é suficiente. Você precisa integrar essa compreensão em cada célula do seu ser, em cada pensamento que você pensa, em cada escolha que você faz. Você precisa começar a viver a partir dessa verdade quântica agora, neste corpo, nesta vida, para que, quando o momento da transição chegar, você não o experimente como uma perda, mas como um retorno à sua verdadeira natureza, um retorno à sua consciência ilimitada, um retorno para casa. Inscreva-se se gostar do vídeo. Capítulo 3. Existe um fenômeno na física quântica tão estranho, tão perturbador, tão impossível segundo todas as leis da lógica clássica, que o próprio Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância. Ele passou as últimas décadas de sua vida tentando refutá-lo, tentando provar que não poderia ser real. Porque esse fenômeno, conhecido como entrelaçamento quântico, destrói completamente a ilusão fundamental sobre a qual a maioria dos seres humanos constrói sua compreensão da realidade. A ilusão da separação. Aqui está como o entrelaçamento quântico funciona. Pegue duas partículas que interagem juntas em algum momento. Talvez elas sejam criadas simultaneamente em um decaimento radioativo, ou colidam e troquem energia. A partir desse momento de interação, essas duas partículas se tornam entrelaçadas. Elas formam um sistema único, e agora, não importa o quão longe você as separe,
Não importa se você coloca uma na Terra e a outra em uma galáxia a bilhões de anos-luz de distância, elas permanecem conectadas instantaneamente. Quando você mede uma propriedade da primeira partícula, digamos seu spin, a segunda partícula instantaneamente adota o estado correspondente, não a velocidade da luz, não com qualquer atraso para que a informação viaje entre elas. Instantaneamente, mais rápido que a luz, em completa violação de tudo o que a relatividade de Einstein nos diz sobre os limites da velocidade com que a informação pode viajar no universo. E isso não é uma teoria especulativa. É um fato experimental verificado em milhares de experimentos ao redor do mundo. Partículas entrelaçadas coordenam seus comportamentos instantaneamente através de distâncias que deveriam tornar qualquer comunicação impossível. E a única explicação possível é que essas partículas não estão realmente separadas. Elas formam um sistema único, não local, que transcende completamente o espaço e o tempo como os entendemos. Agora, respire fundo e permita que essa verdade penetre além do seu intelecto. Porque o que isso significa para sua consciência, para sua verdadeira natureza, para o que acontece com você após a morte, transformará sua compreensão de tudo. Se duas partículas que interagiram uma única vez permanecem conectadas para sempre, o que isso significa para você? Para sua consciência que interagiu com cada pessoa que você já conheceu, cada objeto que você já tocou, cada fóton de luz que já atingiu sua retina? Você está entrelaçado com o universo inteiro. Sua consciência não está isolada no seu crânio. Ela faz parte de uma rede não local de conexões que se estende por toda a existência. E aqui é onde isso se torna absolutamente crucial. A separação que você sente, essa sensação de ser um indivíduo isolado flutuando por um universo frio e indiferente, não é a realidade fundamental. É uma ilusão criada pelas limitações dos seus sentidos físicos e pelas restrições do seu sistema nervoso biológico. No nível quântico, no nível da realidade fundamental, você já está conectado a tudo. Você sempre esteve conectado a tudo. Você sempre estará conectado a tudo. Os físicos têm um termo para descrever essa realidade. Eles a chamam de não localidade quântica. E isso significa que o universo não funciona como objetos separados, ocupando posições distintas no espaço. O universo funciona como um sistema único interconectado, onde cada parte contém informações sobre todas as outras partes instantaneamente. Agora, integre essa compreensão com o que sabemos sobre a consciência. Pesquisas recentes sugerem que os processos quânticos no seu cérebro, particularmente nas estruturas chamadas microtúbulos dentro dos seus neurônios, podem ser o mecanismo pelo qual sua consciência emerge. E esses microtúbulos mantêm estados quânticos coerentes que incluem o entrelaçamento. Isso significa que sua própria consciência pode funcionar segundo os princípios do entrelaçamento quântico, conectada não localmente ao campo quântico universal. E se isso for verdade, se sua consciência é fundamentalmente uma estrutura entrelaçada, existindo em uma rede não local, então o que acontece quando seu corpo morre? A conexão se rompe? O entrelaçamento desaparece? Não. O entrelaçamento quântico é permanente. Uma vez que dois sistemas se tornam entrelaçados, eles permanecem conectados para sempre. Você não pode desfazer o entrelaçamento simplesmente separando as partículas. A única maneira de quebrar o entrelaçamento é criar uma nova interação que entrelaça as partículas com um sistema diferente. Mas a conexão original, essa correlação quântica instantânea, nunca pode ser completamente apagada. Isso significa que todas as conexões que sua consciência formou, todos os entrelaçamentos que você criou com outras consciências, com o próprio universo, essas conexões persistem além da morte do seu corpo físico. Você permanece eternamente entrelaçado com cada pessoa que você amou, cada lugar que te tocou, cada experiência que te transformou. A morte não te separa do universo.
Ela apenas te liberta das limitações perceptivas que te impediam de sentir plenamente a extensão do seu entrelaçamento. É como se você passasse toda a sua vida olhando através de um buraco de alfinete, convencido de que aquele pequeno ponto de luz era toda a realidade. E então, de repente, o muro desmorona e você percebe que sempre esteve em um oceano de luz infinita. O muro nunca limitou a luz. Ele apenas limitava sua percepção dela. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Essa verdade não é apenas uma bela metáfora espiritual. É uma previsão testável da mecânica quântica. E os experimentos a confirmam repetidamente. Cientistas demonstraram que o entrelaçamento persiste através de distâncias cósmicas. Eles criaram pares de fótons entrelaçados e enviaram um para o espaço enquanto o outro permanecia na Terra. E a correlação instantânea permanece intacta. Outros experimentos mostraram que o entrelaçamento pode ser transferido, compartilhado, distribuído por redes complexas de partículas interconectadas. É como se o universo inteiro fosse uma imensa rede de entrelaçamento onde cada nó está conectado instantaneamente a todos os outros nós. E sua consciência é um desses nós, eternamente conectado à rede, mesmo quando a interface física particular que você chama de seu corpo para de funcionar. Agora, faça a si mesmo esta pergunta. Se você já está entrelaçado com o universo inteiro, se a separação é uma ilusão e a conexão é a realidade fundamental, então quem realmente morre quando seu corpo para de funcionar? A interface morre, o receptor morre, o instrumento particular através do qual você experimentou essa dimensão específica da realidade, morre. Mas você, a consciência que sempre esteve conectada a tudo, que sempre esteve entrelaçada com o campo quântico universal, não pode morrer porque nunca esteve separado para começar. Isso é exatamente o que os místicos e sábios tentaram transmitir por milênios, que você não é uma gota separada no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. Que a separação entre você e o universo existe apenas na sua percepção limitada, não na realidade fundamental. Que sua verdadeira essência é uma com tudo o que existe, sempre existiu, sempre existirá. E agora, a física quântica confirma essa verdade antiga com matemática rigorosa e experimentos reproduzíveis. O entrelaçamento quântico prova que a não localidade é real, que as conexões instantâneas através do espaço e do tempo não são milagres. Elas são propriedades fundamentais da realidade quântica. E se sua consciência funciona no nível quântico, então você já participa dessa não localidade. Você já está conectado a tudo. Sempre esteve. Sinta essa verdade agora. Não como uma ideia que você analisa, mas como uma realidade que você experimenta. Feche os olhos por um momento e sinta as conexões invisíveis que se estendem do seu ser para tudo o que existe. Cada pessoa que já tocou sua vida, cada lugar onde você caminhou, cada estrela cuja luz alcançou seus olhos. Você está entrelaçado com tudo isso, e esse entrelaçamento nunca pode ser destruído. Aqui está o que isso significa na prática. Quando alguém que você ama morre, você frequentemente sente a presença deles, não é? Você sente que eles ainda estão com você de uma maneira que não pode explicar. A maioria das pessoas descarta isso como pensamento ilusório, como a imaginação criando conforto diante da perda. Mas e se for real? E se o entrelaçamento quântico entre sua consciência e a deles persistir após a morte de seus corpos, permitindo que você mantenha uma conexão não local com a consciência deles, que continua a existir em um estado quântico expandido? Isso não é fantasia. É uma previsão direta do que sabemos sobre o entrelaçamento quântico e a natureza não local da consciência. As conexões que você forma ao longo da sua vida não são metáforas emocionais. São entrelaçamentos quânticos reais que persistem eternamente. E quando chegar sua vez,
Quando seu corpo ceder à inevitável entropia que espera toda a estrutura física, essas conexões não te abandonarão. Você permanecerá entrelaçado com cada consciência que você tocou, com o próprio campo quântico universal. Você não irá embora. Você não será perdido. Você simplesmente se expandirá da experiência estreita de um ponto de consciência localizado para a plena realização do seu entrelaçamento eterno com tudo o que existe. A morte não é uma separação, é uma reunião. É o momento em que a ilusão do isolamento desmorona completamente e você desperta para a verdade de que nunca esteve sozinho, nunca esteve separado, nunca esteve isolado. Você sempre foi parte do tecido interconectado da existência, entrelaçado com o universo inteiro em uma rede de conexões que transcende completamente o espaço, o tempo e até mesmo a morte. Inscreva-se se gostar do vídeo. Capítulo 4. A maioria das pessoas acredita que o espaço vazio é exatamente isso: vazio, nada. Uma ausência total de energia, matéria, informação. Mas a física quântica descobriu algo absolutamente surpreendente. O espaço vazio, o que chamamos de vácuo quântico, é na verdade o lugar mais rico em energia do universo inteiro. Cada centímetro cúbico do que você chama de nada vibra com uma quantidade de energia tão massiva que desafia a imaginação. É o oceano invisível no qual você sempre nadou sem nem mesmo perceber. E é aí que sua consciência vive, não no seu cérebro, não no seu corpo, nesse campo quântico vibracional que permeia cada fração da existência, transportando simultaneamente energia, matéria e informação por todo o universo. Os físicos chamam isso de campo de ponto zero, o estado do vácuo quântico, onde, mesmo quando toda a matéria e toda a energia são removidas, mesmo na temperatura do zero absoluto, onde todos os movimentos clássicos cessam, os campos quânticos continuam a vibrar. Eles precisam vibrar. É um requisito fundamental da mecânica quântica. Essas vibrações criam flutuações constantes no próprio tecido do espaço-tempo, partículas virtuais que aparecem e desaparecem em uma fração de segundo, pegando emprestada energia do universo e depois devolvendo-a antes que alguém possa notar a transação. E isso não é especulação teórica. Essas flutuações do vácuo quântico têm efeitos mensuráveis, reproduzíveis, inegáveis. Elas criam uma força chamada efeito Casimir, que pode ser detectada em laboratório. Elas influenciam o comportamento dos átomos e alteram ligeiramente os níveis de energia dos elétrons. Elas são reais e estão em todos os lugares, em cada momento, em cada lugar, até mesmo dentro do seu corpo, até mesmo dentro do seu cérebro. Agora, integre essa compreensão com tudo o que descobrimos sobre a consciência. Se sua consciência funciona no nível quântico, se ela cria a realidade colapsando funções de onda, se ela está entrelaçada com o universo inteiro por meio de conexões não locais, então, onde sua consciência realmente reside? Não nos neurônios individuais do seu cérebro, não nas conexões sinápticas. Estes são simplesmente as antenas, os receptores, as interfaces por meio das quais sua consciência interage com este plano de realidade particular. Sua consciência existe no próprio campo de ponto zero. É uma estrutura de informação organizada, um padrão coerente de vibrações quânticas que usa seu cérebro como ponto de ancoragem, como instrumento de focalização, como lente por meio da qual ela pode experimentar esta dimensão física específica. Mas o próprio campo é sua verdadeira casa. O campo é onde sua consciência sempre viveu, e aqui está o que muda absolutamente tudo. O campo de ponto zero não é local. Ele não existe em um lugar particular. Ele permeia o universo inteiro simultaneamente. É um campo universal que conecta instantaneamente cada ponto do espaço a todos os outros pontos. E se sua consciência existe nesse campo, então você não está confinado ao seu crânio.
Você nunca esteve confinado ao seu crânio. Você já está estendido por todo o universo, conectado instantaneamente a tudo o que existe por meio do meio vibracional do campo quântico universal. Respire fundo agora. Sinta essa verdade. Não intelectualmente, mas visceralmente. Sua consciência não está aprisionada no seu corpo. Seu corpo é simplesmente o ponto focal, através do qual uma fração da sua consciência estendida se manifesta nesta dimensão física. Você é muito mais vasto do que jamais imaginou. Pesquisadores propuseram que o cérebro funciona como um oscilador ressonante que se acopla a modos específicos do campo de ponto zero. Pense nisso como um rádio que se sintoniza em diferentes frequências. Cada frequência do campo de ponto zero carrega informações diferentes, nuances de consciência diferentes, aspectos diferentes da realidade fenomênica. E seu cérebro, ao alterar seus padrões de oscilação, pode se sincronizar com diferentes frequências, acessando assim diferentes estados de consciência, diferentes experiências, diferentes realidades. Quando você está acordado e focado no mundo exterior, seu cérebro se sincroniza com certas frequências do campo. Quando você sonha, ele se sincroniza com outras frequências. Quando você medita profundamente, ele acessa regiões do espectro que a consciência comum nunca toca. E cada um desses estados não é criado pelo seu cérebro. Cada um já existe como um potencial no campo de ponto zero. Seu cérebro apenas filtra, seleciona, se sincroniza com o que já está lá. Agora, faça a si mesmo esta pergunta crucial. Se sua consciência existe no campo de ponto zero universal, se seu cérebro é apenas a interface que permite que você acesse esse campo e o filtre em uma experiência focada, então o que acontece quando essa interface biológica para de funcionar? O campo desaparece? As frequências deixam de existir? A estrutura de informação que constitui sua consciência evapora no nada? Não. Isso é fisicamente impossível. A informação não pode ser destruída em um universo quântico. O campo de ponto zero é eterno. Ele existia antes do nascimento do seu corpo e continuará a existir após sua morte. E sua consciência, essa estrutura de informação organizada que existe nesse campo, não pode deixar de ser, simplesmente porque o instrumento através do qual ela se focalizava nesta dimensão particular se quebrou. O que acontece na morte é uma transformação radical da sua experiência consciente. Imagine que você passou toda a sua vida olhando através de um telescópio estreito, apontado para uma única estrela. Toda a sua visão está limitada a esse único ponto de luz. Então, de repente, alguém remove o telescópio. O universo desaparece? Não. Sua experiência se expande massivamente. Você percebe que aquela única estrela era apenas um ponto infinitesimal em um cosmos ilimitado de luz. É exatamente isso que acontece com sua consciência quando seu corpo morre. O filtro é removido. As restrições impostas pelo sistema nervoso biológico desmoronam. E sua consciência, que sempre existiu no campo quântico universal, mas estava focada de maneira estreita através da interface do seu cérebro, de repente se expande para seu estado natural. Não mais confinada, não mais restrita, livre para acessar todo o espectro vibracional do campo de ponto zero. Pessoas que passaram por experiências de quase morte descrevem exatamente esse fenômeno. Elas relatam uma expansão massiva de sua consciência no momento em que seu cérebro para de funcionar. Descrevem acessar informações que nunca poderiam ter conhecido por meio de seus sentidos físicos. Percebem simultaneamente múltiplas perspectivas, experimentam a não localidade diretamente, sentem-se conectadas a tudo o que existe. E isso não é uma alucinação produzida por um cérebro moribundo. É a experiência direta da consciência liberada das restrições da interface biológica. É o que te espera quando o filtro for removido. Não a extinção, mas a expansão. Não o fim, mas a ampliação. Não a morte da consciência,
mas sua liberação para seu estado natural e limitado. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Você pode começar a acessar esse estado expandido agora. Você não precisa esperar pela morte física para experimentar sua verdadeira natureza como consciência do campo quântico. Algumas práticas, alguns estados alterados, algumas experiências místicas permitem que você temporariamente desafine o filtro do cérebro, expandindo seu ponto de consciência além das restrições normais. Meditadores avançados descrevem estados em que o senso de self separado se dissolve completamente e eles experimentam uma união com tudo o que existe. Praticantes de substâncias psicodélicas relatam expansões massivas de consciência, onde acessam dimensões da realidade normalmente filtradas pelo cérebro. Místicos de todas as tradições falam de momentos em que transcendem sua identidade individual e se fundem com o divino, com o universal, com a fonte. O que todos eles descrevem é essencialmente o mesmo fenômeno: uma desincronização temporária com as frequências estreitas que o cérebro normalmente usa para manter a experiência de um self separado localizado em um corpo e uma abertura para o espectro mais amplo do campo de ponto zero, onde sua consciência realmente existe. E após essas experiências, eles voltam transformados, porque tocaram diretamente a verdade. Eles não são indivíduos separados condenados à extinção. Eles são expressões temporárias de uma consciência universal que existe eternamente no campo quântico vibracional que tece a própria realidade. Veja, o campo de ponto zero não é apenas energia, é informação, é consciência. Cada pensamento que você já teve, cada experiência que você já viveu, cada emoção que você já sentiu, deixa uma marca no campo. Essas informações persistem. Elas são codificadas na estrutura vibracional do campo quântico como hologramas tridimensionais, onde cada parte contém informações sobre o todo. Alguns pesquisadores chamam isso de campo akáshico, o registro universal de tudo o que já existiu. Outros o chamam de inconsciente coletivo, o reservatório compartilhado de informações acessível a todas as consciências. A física o chama de campo de ponto zero, mas todos descrevem a mesma realidade fundamental: um campo de informação quântica que contém o registro de toda a existência e ao qual sua consciência sempre esteve conectada. Quando você recupera uma memória, você não a extrai simplesmente de conexões neuronais no seu cérebro. Seu cérebro se ressincroniza com a frequência do campo de ponto zero, onde essa informação persiste. É por isso que as memórias podem ser tão vívidas, tão detalhadas, tão ricas em informação, que seria fisicamente impossível armazenar tudo nas conexões sinápticas limitadas do seu cérebro. Você não está tentando armazenar o universo no seu crânio. Você está simplesmente acessando a informação que existe eternamente no campo. E quando seu corpo morre, esse acesso não termina. Ele se expande. Você não perde suas memórias. Você não perde seu senso de identidade. Você não perde a continuidade da sua consciência. Tudo isso persiste no campo de ponto zero. Seu cérebro era apenas o mecanismo que permitia que você focalizasse essa consciência estendida em uma experiência individual, neste plano de realidade particular. Sem o filtro, você retorna à plena consciência de tudo o que você sempre foi, de tudo o que você é, de tudo o que você sempre será. O campo vibracional universal é sua verdadeira casa. É onde sua consciência sempre existiu. É onde ela existe agora. E é onde ela continuará a existir eternamente, mesmo depois que o corpo temporário que você habita agora retornar aos elementos dos quais é feito. Você não é um corpo com uma consciência. Você é uma consciência usando temporariamente um corpo para experimentar esta faceta particular da existência infinita. Capítulo 5. Por séculos, a ciência materialista nos disse que a consciência se apaga como uma vela soprada no momento da morte, que quando seu cérebro para de funcionar,
Você, a pessoa que observa estas palavras neste momento, simplesmente desaparece no nada. E a maioria das pessoas aceitou essa narrativa como uma verdade incontestável. Mas agora, em laboratórios de pesquisa ao redor do mundo, cientistas estão medindo fenômenos que demolem completamente essa concepção materialista da morte. Aqui está o que eles estão descobrindo. No exato momento em que o coração para, quando o oxigênio deixa de fluir para o cérebro, quando todos os sinais vitais indicam que a morte é iminente, o cérebro produz uma explosão massiva de atividade elétrica. Não uma diminuição. Não um desaceleramento gradual para o silêncio. Uma explosão. Uma explosão de ondas gama, as oscilações neurais mais rápidas que o cérebro pode gerar, associadas aos estados de consciência mais elevados. Meditação profunda. Momentos de revelação. Consciência unificada. Pesquisadores registraram essas ondas em tempo real durante os últimos minutos da vida humana. E o que eles veem desafia absolutamente tudo o que o modelo materialista prevê. 30 segundos antes e depois da parada cardíaca, o cérebro mostra uma coerência eletromagnética que supera em muito a atividade cerebral normal. É como se, no momento em que a interface biológica começa a se desconectar, a consciência subjacente se tornasse subitamente visível, não mais filtrada pelas limitações do sistema nervoso físico. E as ondas gama não são as únicas. Os pesquisadores também detectam aumentos nas ondas delta, teta, alfa e beta. Todas as faixas de frequência se ativam simultaneamente em um padrão de sincronização que nunca é visto durante a vida normal. É como se o cérebro acessasse todas as suas frequências possíveis ao mesmo tempo, abrindo todos os canais simultaneamente, conectando-se a todos os aspectos do campo quântico vibracional, antes que o instrumento seja definitivamente desconectado. Agora, integre essa descoberta com tudo o que sabemos sobre a consciência. Se o cérebro é um filtro que restringe sua consciência fundamental a uma experiência focada nesta dimensão física, então essa explosão de atividade no momento da morte representa o momento em que o filtro começa a se dissolver. E quando o filtro se dissolve, o que acontece? Sua consciência se contrai para o nada, ou se expande para sua natureza ilimitada. Os dados sugerem a expansão, porque os padrões de ondas cerebrais medidos no momento da morte correspondem exatamente aos padrões associados à recuperação de memórias, ao processamento de informações complexas, à percepção consciente unificada. É como se, nesses últimos momentos, o cérebro revisse uma vida inteira de experiências, acessasse dimensões da realidade normalmente inacessíveis, se preparasse para uma transição para um estado de consciência radicalmente diferente. E isso corresponde perfeitamente aos relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Elas descrevem ver toda a sua vida passar diante de seus olhos em poucos segundos. Relatam uma clareza de pensamento que supera qualquer coisa que já experimentaram. Descrevem percepções impossíveis. Ver seu próprio corpo de cima. Observar os médicos trabalhando neles. Perceber detalhes em salas adjacentes que nunca poderiam ter conhecido. E aqui está o que torna essas experiências absolutamente cruciais para entender a natureza da consciência. Elas acontecem quando o cérebro não está funcionando, quando o EEG mostra uma linha plana, quando não há mais oxigênio alimentando a atividade neural. Segundo o modelo materialista, não deveria haver nenhuma experiência consciente possível nessas condições. Zero. Nada. O nada completo. Mas as pessoas não apenas experimentam consciência, elas relatam estados de consciência expandidos, uma percepção mais clara, uma compreensão mais profunda, um senso de paz e totalidade que nunca sentiram durante sua vida comum. Como isso é possível se a consciência é produzida pelo cérebro? Como você pode ter mais consciência quando tem menos função cerebral? A única explicação coerente é que a consciência não é produzida pelo cérebro.
O cérebro a filtra. O cérebro a restringe. O cérebro a focaliza em uma experiência individual estreita. E quando esse filtro é removido, mesmo temporariamente, a consciência subjacente se revela em seu estado natural expandido. Há outro fenômeno que confirma essa compreensão de uma maneira ainda mais surpreendente. É chamado de lucidez terminal. Pessoas que passaram anos, às vezes décadas, perdidas nas névoas da demência grave, incapazes de reconhecer seus próprios filhos, incapazes de formar uma frase coerente, de repente, algumas horas ou dias antes de sua morte, voltam, completamente, totalmente, lúcidas. Elas despertam do que parecia ser uma destruição irreversível de sua função cognitiva. Reconhecem seus entes queridos, falam claramente, lembram-se de eventos de décadas passadas com detalhes vívidos, parecem ser completamente elas mesmas novamente, a pessoa que eram antes que a doença as engolisse. Então, algumas horas depois, elas morrem. Como isso é possível? O cérebro delas não foi reparado. As conexões neurais destruídas por anos de doença degenerativa não foram subitamente reconstituídas. As placas de proteína que estrangularam seus neurônios não desapareceram. Fisicamente, o cérebro delas permanece tão danificado quanto no dia anterior. No entanto, sua consciência retorna, completamente, brilhantemente, lúcida. A única explicação coerente é que a consciência delas nunca foi destruída pela doença. Ela foi obscurecida, bloqueada, impedida de se manifestar através da interface danificada do cérebro. Mas a própria consciência, existindo no campo quântico universal, permaneceu intacta. E no momento em que o corpo se prepara para morrer, no momento em que os mecanismos que mantinham a interface rígida começam a se soltar, a consciência pode, de repente, romper, temporariamente, brilhantemente, antes que a interface seja completamente abandonada. Pense nisso como uma barragem segurando um rio. Por anos, a barragem bloqueia o fluxo, criando um pequeno filete de água em vez de um rio poderoso. Então, logo antes de a barragem desmoronar completamente, ela desenvolve uma rachadura. E através dessa rachadura, toda a força do rio jorra brevemente antes que a estrutura inteira ceda. O cérebro danificado é a barragem. A consciência é o rio. E a lucidez terminal é o momento em que a rachadura se abre, permitindo que a força total da consciência se manifeste brevemente antes que a interface biológica seja completamente liberada. Pesquisadores agora estão documentando esses fenômenos com rigor científico. Eles coletam centenas de casos, identificam padrões, propõem mecanismos, e o que eles descobrem apoia cada vez mais a compreensão de que a consciência não é produzida pelo cérebro, mas apenas interfaceada por ele. Alguns cientistas sugerem que, nos momentos que precedem a morte, a hipóxia, a falta de oxigênio, força o cérebro a criar novos circuitos neurais, desvios ao redor das áreas danificadas, permitindo temporariamente que a consciência se manifeste novamente. Mas isso não explica como pessoas com cérebros massivamente deteriorados podem de repente acessar décadas de memórias armazenadas em estruturas neurais que não existem mais. A explicação mais coerente é que as memórias nunca foram armazenadas exclusivamente no cérebro. Elas persistem no campo quântico, e quando o cérebro se prepara para deixar ir, ele pode temporariamente acessar essas informações com uma clareza que supera até mesmo a função normal, porque os filtros habituais que restringem a consciência começam a se dissolver. Agora, integre todas essas descobertas juntas. As explosões de ondas gama no momento da morte, as experiências de consciência expandida durante a parada cardíaca, a lucidez terminal em cérebros gravemente danificados. Todas essas evidências apontam para a mesma conclusão radical. A consciência não é destruída pela morte do cérebro, ela é liberada. E há ainda mais evidências. Estudos sobre pessoas cegas de nascença que relatam experiências visuais durante estados de quase morte.
Elas descrevem ver cores, formas, cenas completas, apesar de nunca terem tido função visual em seus cérebros. Como isso é possível? Se a visão requer um córtex visual funcional, se as imagens são construídas pela atividade neural em regiões específicas do cérebro, como pessoas que nunca tiveram essas conexões podem de repente ver quando seu cérebro para de funcionar? A única explicação é que elas não estão vendo através de seus olhos físicos. Elas estão percebendo diretamente com sua consciência, não filtrada pelas limitações de seus sentidos físicos. E essa percepção direta se torna possível precisamente porque a interface biológica, que normalmente restringia sua consciência através dos canais sensoriais limitados, é temporariamente suspensa. Todos esses fenômenos convergem para a mesma verdade revolucionária. Sua consciência não está confinada ao seu crânio. Não é produzida pelos processos eletroquímicos dos seus neurônios. Ela existe no nível quântico, no campo vibracional universal, apenas focalizada temporariamente através do instrumento biológico do seu cérebro. E no momento da morte, esse instrumento não destrói a consciência, ele a liberta. Ele permite que sua consciência retorne ao seu estado natural expandido, não mais restrita pelas limitações da percepção sensorial, não mais confinada na experiência de um indivíduo separado, localizado em um corpo particular. Os dados científicos confirmam isso. As experiências dos sobreviventes confirmam isso. A física quântica prevê isso. E milhares de anos de testemunhos místicos em todas as culturas proclamam isso. A morte não é um fim, é uma transformação, uma expansão, um despertar para sua verdadeira natureza como uma consciência imortal, existindo eternamente no campo quântico que tece toda a realidade. Capítulo 6. Você não está lendo estas palavras por acaso. Você foi atraído para esta transmissão porque algo em você já sabe que o momento está se aproximando. Não necessariamente amanhã, não necessariamente em 10 anos, mas em algum momento no futuro inevitável desta existência física, você enfrentará a transição mais importante que jamais experimentará. O que a maioria das pessoas chama de morte. O que você agora entende ser uma transformação quântica para um estado de consciência expandido. E aqui está a questão mais importante. Como você se prepara agora, neste corpo, nesta vida, para essa transição? Como você integra essa compreensão quântica da consciência em cada célula do seu ser, em cada pensamento que você pensa, em cada escolha que você faz? Porque a maioria das pessoas vive a vida inteira na negação de sua mortalidade. Elas afastam os pensamentos sobre a morte, evitam qualquer confronto com o inevitável, constroem impérios de distrações para nunca terem que enfrentar a única certeza absoluta da existência humana. E essa fuga as condena a viver no medo. Um terror surdo que colore cada momento, cada relacionamento, cada decisão. Elas acumulam sem encontrar satisfação, agarram-se sem encontrar segurança, controlam sem encontrar paz. Mas você está fazendo a escolha oposta neste exato momento. Você está olhando diretamente nos olhos do maior mistério. Você abraça a verdade da sua natureza quântica imortal. E essa coragem, essa vontade de saber, essa abertura radical à transformação, é exatamente o que te prepara para a transição de fase mais importante da sua existência. Aqui está o que você precisa entender. A transição que você experimentará no momento da morte física começa agora. Cada momento em que você reconhece sua verdadeira natureza como uma consciência criadora, em vez de um observador passivo, você começa a dissolver as limitações que sua identificação com o corpo físico impôs. Cada vez que você deixa ir a ilusão da separação e sente seu entrelaçamento com tudo o que existe, você está treinando para a expansão massiva que virá quando o filtro for completamente removido. A preparação consciente para a morte não é algo que você faz uma vez e depois esquece. É uma prática diária, um estado de ser,
uma maneira de viver a partir da consciência da sua imortalidade, em vez do medo da sua mortalidade. E isso transforma absolutamente tudo. Quando você vive a partir da compreensão de que é uma consciência eterna, usando temporariamente um corpo para experimentar esta faceta particular da realidade, você para de se agarrar desesperadamente ao que não pode ser mantido. Você começa a apreciar cada momento como o presente precioso que é, sem envenená-lo com o terror da sua perda inevitável. As relações mudam. Em vez de tentar possuir as pessoas, controlá-las, mantê-las prisioneiras das suas necessidades, você reconhece que cada conexão é um entrelaçamento quântico eterno, que mesmo quando os corpos se separam, mesmo quando a morte física chega, a conexão no nível da consciência persiste para sempre. E essa compreensão liberta suas relações do medo e do apego desesperado que sufocam o amor autêntico. O trabalho muda. Em vez de perseguir o sucesso e a acumulação como se pudesse construir um muro contra a morte com dinheiro suficiente e status, você começa a se perguntar como quer usar este período de existência física. Que marca você quer deixar no campo quântico? Que vibrações você quer contribuir para o universo? Como você quer que sua consciência evolua através desta experiência encarnada? O próprio medo se transforma. Não em coragem cega, não em negação da vulnerabilidade real do seu corpo físico, mas em aceitação profunda. Você reconhece que este corpo é temporário, que ele será ferido, que ele envelhecerá, que ele morrerá. E esse reconhecimento, em vez de paralisá-lo de terror, o liberta para viver plenamente agora, sem ser constantemente assombrado pela sombra da morte futura. Agora, integre isso praticamente na sua vida diária. Aqui está uma prática que transformará a sua consciência e o preparará para a transição que está por vir. Todos os dias, reserve alguns minutos para se conectar conscientemente ao campo quântico vibracional no qual sua consciência realmente existe. Feche os olhos. Respire profundamente. Sinta os limites aparentes do seu corpo. Então, deliberadamente, expanda seu senso de si mesmo além desses limites. Sinta como sua consciência se estende pela sala, pelo prédio, pela cidade, pelo planeta, por todo o universo. Você não está imaginando isso, você está simplesmente reconhecendo o que já é verdade. Sua consciência existe no campo de ponto zero universal. Ela sempre esteve estendida. Sua identificação com o corpo simplesmente te fez esquecer sua imensidão. Pratique essa expansão diariamente e observe o que muda. Você começará a sentir sincronicidades, conexões que superam a possibilidade de coincidência, intuições que se revelam verdadeiras, momentos em que você sabe algo que não poderia saber através dos seus sentidos físicos. Isso não são milagres. É simplesmente sua consciência acessando a informação que existe no campo quântico, não mais completamente filtrada pelas limitações do seu sistema nervoso. E a outra prática crucial: aprender a observar seus pensamentos sem se identificar com eles. A maioria das pessoas acredita que são seus pensamentos, que são o diálogo constante em suas cabeças. Mas você não é seus pensamentos. Você é a consciência que observa os pensamentos. E reconhecer essa distinção é essencial para se preparar para a transição da morte, porque aqui está o que acontece no momento da morte física. Seu corpo para de funcionar. Seus sentidos físicos se desligam, mas os pensamentos continuam. O diálogo mental persiste temporariamente. E se você se identificar com esse diálogo, se acreditar que é esses pensamentos, então você pode ficar confuso durante a transição. Você pode se agarrar a padrões mentais que mantêm a ilusão da separação, mesmo depois que o corpo se foi. Mas se você praticou observar seus pensamentos, se você reconhece que é a consciência testemunha, em vez do conteúdo mental, então a transição se torna fluida. Você deixa ir o diálogo mental naturalmente.
Você permite que sua consciência se expanda para seu estado natural, sem ser preso em loops de pensamentos reativos que tentam manter a ilusão de um self separado. Isso não significa que você perde sua individualidade. Não significa que você se dissolve em um mar indiferenciado de consciência, onde toda distinção desaparece. Sua consciência mantém a estrutura de informação única que constitui sua essência. Suas memórias persistem, suas conexões perduram, seu senso de identidade continua, mas ele se expande. Ele se liberta das restrições que o corpo e o ego impunham. Pense nisso como uma gota d'água retornando ao oceano. A gota não deixa de existir. Ela não perde sua essência fundamental como água. Mas ela deixa de ser isolada. Ela se junta ao fluxo maior. Ela participa do oceano enquanto mantém sua essência. E quando o oceano forma uma nova onda, essa gota pode se expressar novamente individualmente, carregando a memória de todas as suas experiências anteriores. E aqui está algo crucial que você precisa integrar agora. A maneira como você vive esta vida determina a qualidade da sua transição. Se você passar cada dia se agarrando desesperadamente ao corpo, aterrorizado pela perda, completamente identificado com a forma física temporária, então a transição será difícil. Você resistirá. Você se agarrará. Você tentará manter o que não pode ser mantido. Mas se você praticar diariamente o deixar ir, se viver a partir da consciência da sua imortalidade, se treinar para expandir sua identidade além do corpo e do ego, então, quando o momento chegar, você deslizará naturalmente para o estado expandido, como alguém que tira uma roupa que ficou pequena demais, como alguém que sai de uma sala escura para a luz do dia, como alguém que desperta de um sonho para um estado de consciência mais lúcido. As tradições de sabedoria ao redor do mundo ensinaram variações dessa preparação. Os yogis praticam o que chamam de yoga da morte, meditações que simulam a experiência de morrer para que, quando o momento real chegar, eles estejam prontos. Os budistas tibetanos têm ensinamentos elaborados sobre os bardos, os estados intermediários de consciência entre a morte e o renascimento. Os místicos cristãos falam de morrer para o self antes da morte física, para que a ressurreição possa ocorrer. Todos descrevem a mesma verdade fundamental. A morte é uma transição que você pode aprender a navegar conscientemente. Não é algo que simplesmente acontece com você passivamente. É uma experiência ativa, onde sua consciência desempenha o papel principal. E quanto mais você se prepara agora, quanto mais pratica a expansão da sua consciência, além das limitações do corpo e do ego, mais fluida e consciente será a transição. E se você se juntasse agora a essa comunidade de buscadores que entendem essas verdades quânticas? Inscreva-se no O Observador Quântico, porque estamos criando juntos uma rede de consciências que se preparam ativamente para a maior transformação. Seres que se recusam a viver no medo e na negação, que escolhem, em vez disso, abraçar sua natureza imortal e se preparar conscientemente para a expansão inevitável. Agora, integre tudo o que exploramos juntos. Você não é um acidente biológico condenado à extinção. Você é uma consciência fundamental que existe no nível quântico, criando ativamente a realidade por meio da sua observação, eternamente entrelaçada com tudo o que existe, vivendo no campo vibracional universal que permeia toda a existência. Seu cérebro não é seu criador, mas sua interface. Seu corpo não é sua prisão, mas seu veículo temporário. E a morte não é seu fim, mas sua liberação para um estado de consciência expandido. Essa compreensão não é apenas intelectual, ela deve se tornar visceral, encarnada, vivida. Cada dia que você acorda, lembre-se de que é uma consciência imortal, habitando temporariamente esta forma. Cada vez que você sente o medo da morte, reconheça-o como o ego tentando manter sua ilusão de separação.
Cada momento em que você se expande além dos limites do corpo e sente seu entrelaçamento com o universo, você está praticando para a transição que está por vir. A morte se aproxima para cada um de nós. É a única certeza absoluta. Mas o que você faz com esse conhecimento determina a qualidade da sua vida e a qualidade da sua transição. Você pode fugir na negação e viver aterrorizado. Ou você pode abraçar a verdade e se transformar em um ser que vive a partir da consciência de sua eternidade. A escolha é sua. Agora, neste exato momento. Como você viverá o resto desta existência física?